Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, me chamo Luciene Targa e sou artesã do site luartescrochê.com. Se você é novo por aqui no canal, não esqueça de se inscrever e participar com sua avaliação e comentários. Na aula de hoje, ensino como fazer os ecopads de crochê. Para quem não conhece, os ecopads são substitutos dos algodões para remover maquiagem e são também uma alternativa para os iniciantes que desejam começar e obter renda com crochê, pois eles são fáceis de trabalhar e têm um rendimento muito bom. Assim, quem quiser vender, pode estar oferecendo às amigas, em perfumarias, salões de belezas, enfim. É um bom projetinho aí para vocês começarem a obter renda. Para os iniciantes do crochê que desejam aprender mais sobre as técnicas do crochê, como os aumentos, diminuições, interpretar gráficos, acabamentos e muitas outras infinidades aí que o crochê oferece, eu desenvolvi um conteúdo para os meus alunos e alunas, que é o Guia do Crochê Completo. Vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo ou através dos links do e-card ou no término deste vídeo aula. Vocês podem estar conferindo também o link que leva direto vocês ao site onde está o guia. Caso vocês estejam assistindo esse vídeo fora do YouTube ou em algum site parceiro, vocês podem digitar o site luartescrochê.com aí no navegador do seu dispositivo e lá procurar pelo Guia de Crochê Completo. Espero que gostem da aula de hoje. Vamos lá? Os materiais usados para fazer o ecopad são barbantes de 6 fios, você pode estar fazendo com 4 ou 6 fios, e agulha adequada ao tipo de material que você vai estar usando. No caso, como o meu ponto aqui ele é apertado, e eu vou estar usando um barbante aqui de 4 fios, eu vou estar usando minha agulha 4,5. Para o início do trabalho, eu vou começar aqui com um anel mágico. Vou subir agora 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro do anel mais 15 pontos altos. Com os 15 pontos altos já pronto no anel, agora eu vou fechar. Lembrando que para fechar o anel, nós pegamos aqui o fio pela parte de trás. Puxa bem. Voltamos aqui pela frente, vamos fechar agora com um ponto baixo. Na terceira correntinha aqui que nós fizemos. Uma, duas, três. Agora, em cada ponto alto de base, eu vou trabalhar aumento fazendo 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, aqui no próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo, 2. Esse aumento nós vamos trabalhando assim até o final, sempre aumentando 2 em cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último pontinho da segunda carreira. Agora aqui, olha, na terceira correntinha nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui mais 8 correntinhas.
Vamos voltar aqui no mesmo pontinho de base, vamos fechar ele com ponto baixo e já vamos arrematar o nosso ponto aqui. Essa linha nós vamos passar aqui por trás. Para poder dar acabamento. Você é iniciante e não tem prática de puxar o fio ponto a ponto com a agulha, você pode estar passando uma agulha de tapeceiro na ponta e vir auxiliando entre os pontos também, que facilita bastante o trabalho. Lembrando que no anel mágico, nós vamos travar ele no sentido contrário, para evitar que ele abra quando a gente corta aqui e estraga nosso trabalho. Aqui também, ó, nós vamos voltar para cá, para travar bem o ponto. Caso escape o fio, ele não estraga o trabalho. Já tá pronto o nosso primeiro modelinho. Para o início desse nosso novo modelinho aqui, nós também vamos começar com anel mágico. Vamos subir aqui 3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar aqui mais 3 meio pontos altos, sem arrematar, porque a gente vai fazer aqui o ponto bolha. Então, eu vou colocar aqui na agulha um meio ponto alto, 2 meio ponto alto, 3 meio ponto alto. Agora, nós vamos arrematar os 4 pontos que ficou aqui na agulha, todos juntos. Dessa forma, nós vamos fazer aqui o ponto bolha. Então, aqui nós já temos um ponto bolha com 4 meio pontos altos. Vou separar com 2 correntinhas. E, novamente, agora eu vou trabalhar 4 meio pontos altos, sem arrematar, para fazer o ponto bolha. Arremato todos juntos e faço espaçamento com 2 correntinhas. Eu sempre vou fazer um ponto bolha com 4 meio pontos, espaçando por 2 correntinhas, até totalizar aqui 6 pontos bolhas. Terminei aqui meus 6 pontos bolhas. Agora eu vou pegar o fio do início do anel mágico, fechar, lembrando de apertar bem. Depois nós vamos travar ele no fim do trabalho, para ele não abrir, fazer o acabamento. Terminei o último ponto bolha, fiz 2 correntinhas. E agora eu faço aqui no meio do ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, eu caminho para o espaço dos 2 pontos aqui, faço também um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. E agora eu vou fazer aqui aumento com os pontos bolhas. Então, aqui no caso, em cada espaço de 2 correntinhas, eu vou estar trabalhando aqui 2 pontos bolhas de 4 meio pontos, como embaixo, separado por 2 correntinhas. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui um meio ponto alto, 2 meio ponto alto, 3. Aqui nós já com o primeiro fizemos 4 pontos. Vamos arrematar todos. Passar com 2 correntinhas. E novamente no mesmo espaço, nós vamos inserir aqui outro ponto bolha. Três, 4. Vamos arrematar todos os fios. Separamos por 2 correntinhas. E novamente, no próximo espaço de base de 2, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos bolhas. Lembrando que sempre separando por 2 correntinhas.
Mais um pontinho aqui de aumento no mesmo espaço, com 4 meio pontos. Nós vamos trabalhando assim toda a sequência. Vou trabalhando aqui, eu volto com vocês no final. Eu cheguei no meu último pontinho aqui. Agora eu vou inserir no meio do ponto, fazer um ponto baixíssimo. Caso vocês queiram fazer o suporte na mesma cor de linha, agora, depois do ponto baixíssimo, vocês podem subir aqui as 8 correntinhas, travar no mesmo ponto com ponto baixíssimo e fazer o acabamento. Mas como eu vou fazer um acabamento agora de borda aqui de uma cor diferenciada, eu vou arrematar ele aqui agora. Só lembrando que como é uma peça para ser utilizada no rosto e o rosto é delicado, tem uma outra forma de acabamento que o pessoal usa, que é o ponto caranguejo. Eu acho que o ponto caranguejo fica muito em relevo, eu creio que acaba machucando a pele do rosto que é sensível. Então, eu recomendo que, se vocês quiserem um acabamento, vocês façam em ponto baixo ou baixíssimo. Então, agora aqui eu vou arrematar essa carreira. Vou trazer o fio para trás. Eu vou começar aqui com outra cor para vocês terem uma ideia de como que vai ficando. Só para diferenciar e quebrar um pouco todo o branco que tem aqui. Então, agora aqui eu insiro a linha que eu quero na cor diferenciada. E vou trabalhando ela ponto por ponto aqui em ponto baixíssimo. Vou fazendo contorno em todos os pontinhos aqui. Aí, no caso, como aqui eu não fiz a alça ainda, eu posso estar terminando a alça nessa cor. Eu vou fazendo aqui toda a volta. Quando eu chegar aqui para fazer a alça, eu volto mostrando para vocês. Cheguei aqui no meu último pontinho. Agora eu travo aqui no início com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 8 correntinhas. Aqui também vocês podem estar padronizando, aumentando a correntinha ou diminuindo, conforme o gosto pessoal de cada um. Novamente eu faço um ponto baixíssimo aqui e arremato. Bom, aqui temos 2 modelinhos já prontos. E eu uso o Ecopads e, na minha opinião, o melhor, o que eu mais gosto de utilizar é esse aqui, o mais simplesinho, que eu acho ele macio, ele absorve melhor, não machuca a pele, mas aí fica a gosto de cada cliente, de cada pedido que vocês vão estar recebendo. Espero que vocês tenham gostado da aula, não esqueçam de avaliar a aula, fazer seus comentários e conferir as outras aulas lá no site luardscrochê.com. Fiquem com Deus e até a próxima!